até a hora da matéria realmente entrar, né? Quando a matéria entrou, que o cara mostrou, né? Hoje, claro, eu sei o que é, lhe digo pra você até o local onde foi feita a matéria, tudo, né? Mas na hora aquilo foi impactante demais pra mim. Aquilo foi um impacto, porque eu achei que tudo que eu estava fazendo era muito velho, era muito antigo, não prestava. Na verdade, prestava sim. E a base de tudo que aqueles caras estavam fazendo era o que eu fazia naquela época, ou seja, funk. Só que era tão novo, tão impactante, tão cheio de energia. Ou seja, ao mesmo tempo que eles mostraram os caras dançando b-boy, né? Mostraram os b-boys, os lockers e os poppers, e tudo ao mesmo tempo, até porque os caras que fizeram a matéria não tinham o menor conhecimento do que estava acontecendo ali. Então, numa boate, que inclusive era o Roxy, essa boate era uma boate que foi adquirida pelos japoneses, né? Porque os japoneses estavam comprando tudo dos americanos, e ela ficava no centro de Nova York. Então, essa matéria que a Rede Globo fez, que ela jogou na televisão naquele dia, naquele domingo, foi feita lá no Roxy, né, em Nova York, e mostrou que era a dança que veio para revolucionar a história das danças urbanas, a história da dança de rua. Ou seja, o break, o pop, o b-boy, o lock, tudo que anos depois virou uma verdadeira febre. E que naquele momento eu, na minha casa, estava tendo a oportunidade de conhecer sem preparação nenhuma. Vocês querem que você se prepare, porque o que você vai ver agora vai me deixar de cara no chão. Eu talvez, mas não teve isso aí não. Eu simplesmente vi Cid Moreira falando daquele mesmo jeito dele, aquele jeito circunspecto, né, dele, aquele boa noite, aquele jeito dele, anunciar uma coisa tão legal, como se ele estivesse falando aquelas reportagens que ele fazia. E quando eu vi, cara, assim, foi a decisão de um cara sozinho dentro de casa. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aí. Eu agora vou fazer isso aí. Eu não deixei as raízes, ou seja, eu não deixei de dançar funk. Ao contrário, por dançar funk foi melhor ainda para mim, porque eu tive toda a ajuda do que eu já vinha fazendo para desenvolver aquela dança que eu queria aprender. Só que aprender como? Como era que eu ia aprender algo que eu só tinha visto alguns fragmentos na televisão? Não me pergunte não, meu amigo. Eu saí de casa correndo, feito um maluco. Eu fui parar num clube que tinha lá também em Camaragibe, que na época era o único lugar que a gente tinha para se divertir, que era chamado Casa da Música. Casa da Música. A Casa da Música era um galpão que funcionava durante a semana como oficina de ônibus, caminhões, automóveis de passeio, e que no final de semana os caras esvaziavam ela e a galera alugava para fazer festa. Cara, eu saí correndo da minha casa, eu corri mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros. Troquei de roupa, tomei banho, eu cheguei lá, suado, feito louco. Eu paguei a entrada e entrei direto, procurando meus amigos na época. Procurando meus amigos, e quando eu localizei os caras, vem cá, juntei todo mundo. Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi agora. O que foi? A galera meio me levando a briga, meu irmão, eu vi aquilo que vai ser a dança que a gente vai fazer. Tudo que vocês imaginaram, e assim, eu tô falando de uma forma calma, mas imagina um cara com quase 30 anos mais jovem do que eu tô 45, cara. Na época, eu não tinha, acho que eu tinha uns 16 para 17 anos. E eu esbaforido assim, sem saber falar, explicar e mostrar. Então eu tive que fazer os movimentos mesmo sem saber para os caras. Os caras, meu irmão foi mesmo e não sei o que. Pronto, o fim de tudo foi que
Os dois amigos, que eram os caras que na época, o Nelson e o Onésimo, que eram na época os meus amigos de sair pra festa, os caras, tipo, meu irmão, e assim, assado, os caras compraram a ideia. Os caras compraram a ideia e a gente começou a treinar na casa do Onésimo, né? Isso já era década de 80, né? Já meio que final de 1981. E daí por diante a gente tentou, como loucos na época, conseguir o máximo de informação sobre aquela dança que a gente até então nem sabia chamar o nome dela, nem sabia dizer que nome era. Então a gente ficava, quando o cara só tá passando um filme que tem uns caras dançando em ti e assistir. Ó, tem um clipe na televisão de música que mostra os caras assim, pá. Meu amigo, a gente ficou feito louco atrás de tudo. Então na época teve um vídeo, teve o filme Flashdance, teve o clipe do Lionel Richie, que era o All Night Long, teve um clipe também do grupo Chique, que era se eu não me engano, o filme era. Teve um clipe também do Billy Joel também. Teve um clipe do Billy Joel também que apareceu os caras dançando pop. E teve um clipe do Chique, cara, que era Reggae Night, era Reggae All. O nome dessa música do Chique. Cara, a gente começou a se guiar por aí. E começamos a ir também atrás das músicas. Fomos atrás das músicas que os caras dançavam. Aí, já no início de 1982, a gente, e o mais engraçado, todos nós tocávamos em banda marcial na época. Todos nós éramos músicos de banda marcial, né? Era uma atividade extra classe, né? Porque nós éramos estudantes na época. Então a gente éramos bons músicos de banda marcial, né? E a gente começou a ser convidado para tocar em bandas de outras áreas, de outras cidades. Então, nesse momento, a gente começou a se deparar e a ter contato com pessoas que iam aos Estados Unidos. Pessoas com poder mais aquisitivo melhor que o nosso, né? Os mais abastados financeiramente. Então, essas pessoas iam para os Estados Unidos e quando voltavam, falavam da dança, né? Porque na época, lá nos Estados Unidos, se via a dança break, né? A dança b-boy, o pop, o rock em vários lugares. E como eles iam normalmente para Orlando, Disneylândia, essas coisas, era muito comum eles se toparem com esses espetáculos de rua, né? O pessoal dançando na rua, por dinheiro. Então, essas pessoas começaram a se tornar meio que o elo de ligação daquilo que a gente iria saber com a informação que a gente precisava. Então, e a gente também começou a tentar adquirir material visual, né? Então descobrimos, cascavinhando nas lojas, descobrimos duas revistas alemãs, né, que eram importadas na época. Uma se chamava Bravo e a outra era Pop Rock. Essas duas revistas, elas retratavam a Alemanha na época, né, o cotidiano da juventude alemã e a dança chegando na Alemanha. Então tinham matérias que os alemães botavam nessa revista com os melhores, os caras que dançavam melhor nos Estados Unidos e os caras meio que indo para a Alemanha ensinar os alemães a dançar. Então, cara, foi uma loucura. O dinheiro que a gente pegava era para comprar essas revistas, era para comprar, tentar assistir filmes. E aí então veio a ideia da gente montar a primeira equipe de break da gente, né? A primeira crew, né? Então montamos a primeira crew e a primeira crew se chamou The Brothers of the Breakers. A redundância, The Brothers of the Break. Então
essa primeira crew eram só 3 caras. Eu, né? O Nelson e o Onésimo. A princípio ninguém assumiu nenhum nome, né? Permanecemos todos com os mesmos nomes naturais. Eu era Fabinho, né? Fábio, né? O Nelson era o Nelson mesmo e o Oné era o Oné. O Onésimo era o único que tinha um nome meio assim, que era Oné, que a gente chamava dele de Oné, né? Era Oné, Onésimo, então ele não gostava de chamar ele de Onésimo. Então chamávamos ele de Oné, né? Então a gente começou, cara, a dançar. Aí pros bailes blacks, só que a gente ia pros bailes blacks, a gente dançava funk e na hora que tocava as músicas que eram adequadas para dançar, a gente entrava com a dança b-boy. Isso pra galera era assim, desligava todas as meninas. Isso já em Recife. Isso em Recife, né? Isso em Recife. Nós éramos de Camaragibe. Agora, esse aí aonde? Assim, em Recife? Onde era que aconteciam os bailes? Nos anos 80, nós frequentávamos, na época, o Castelo Branco, que era a Associação de Moradores da Caxangá, né, que ficava ali no bairro do Torrões. Ali tinham bailes com a Centauro Som, né? Tinha os bailes, ainda eram bailes black, né? Ainda eram os bailes blacks, os antigos e bons bailes black, né? Então nós íamos para o Sargento Wolf, que era o clube Sargento Wolf. Nós íamos também para o clube dos subtenentes e sargentos da Polícia Militar. Íamos para o Monte Líbano, clube Monte Líbano, que ficava no Pina, né? No Pina, que era um bairro próximo a outro bairro famoso aqui em Recife, que é o Boa Viagem, Recife. O clube Sargento Wolf, ele ficava ali na área. Caramba! Ele ficava ali na área entre a Ilha do Leite, né? Ilha do Leite e Afogados. Ele ficava naquela área ali. O clube de subtenentes e sargentos ficava na Torre, no bairro da Torre. O Monte Líbano era no Pina, né? No bairro do Pina. Nós íamos também para o clube rodoviário, que ficava na Indiribeira. E na Associação de Moradores do Pina, que ficava também no Pina. Basicamente esses eram os clubes que a gente ia. Depois nós ampliamos isso aí. Começamos aí também para o Clube Internacional do Recife, que ficava na área do Derby. E chegamos aí também para o Santa Cruz. Isso lá no iniciozinho mesmo dos anos 80. Quando a gente não encontrava ninguém que dançasse o que a gente dançava. A gente encontrávamos os dançarinos de funk, né? Já meio que no fim já daquela geração. E dançarinos de break, né? Como a gente chamava na época, nós não encontrávamos nenhum. E a gente com isso aí tinha aquele destaque nas festas, porque nós íamos com roupa diferente e girávamos de coxa, girávamos de cabeça. Agora sim, tudo muito fragmentado, então do jeito que a gente aprendeu e se desenvolveu. Aos poucos, a gente começou a procurar lá mesmo em Camaragibe algumas pessoas que tivessem afim de participar do projeto da gente, né? Então, mais ou menos em 1983, a gente agregou mais um componente no grupo, né? No The Brothers of the Break, que foi o Marcos. A gente trouxe o Marcos para a gente viu um talento que ele tinha para algumas coisas, então a gente trouxe o Marcos. Então passamos de um trio a um quarteto e conseguimos o nosso primeiro trabalho como dançarinos de rua, né, dançando break, que aconteceu da seguinte forma. Na época, eu participava como componente da banda do Colégio Boa Viagem, né? E tinha umas festinhas, quase todo final de semana tinha umas festinhas que os alunos lá faziam, né? O pessoal abastado financeiramente, então ele fazia uma festa, vamos lá na festa, cara. Convidava a gente, né? Os pobretões, né? Pra ir, né? Que não era nem de Boa Viagem, a gente morava numa cidade e tocava na banda do colégio de outra, né? Então, numa dessas festas, eu peguei e disse, velho, eu posso trazer meus amigos pra gente dançar isso? Pode, cara, pode. Resultado. Fomos pra festa na casa do brother lá, né? Que era até o Márcio. Brother.
brother, caramba, quando a gente chegou que o cara botou, que a gente se apresentou, a galera pirou. Primeiro que os caras piraram porque a maioria deles viajavam sempre nas férias para os Estados Unidos e viram de repente a gente dançando, porque eles estavam cansados de ver nos Estados Unidos, no início dos anos 80. Os caras dançando na rua dos Estados Unidos, dançando em Orlando, dançando na Disneylândia. Os caras, velho, vocês dançam isso? Pô, semana atrasada eu tava de férias lá em Orlando e vi os caras dançando e vai, bola e vai. Aí vai que numa dessas festas nós conhecemos um grupo de dançarinos profissionais, dançarinos contemporâneos, né? Dançarinos de jazz,